Bom dia! Bom dia, meninas! Deixa eu já fixar aqui a nossa leitura. Leitura bíblica comentada do dia. Bom dia, Sandra! Bom dia, Giovanni! Deixa eu colocar aqui a nossa leitura de hoje. Juízes 9 ao 11. Deixa eu publicar. Bom dia, amiga! Deixa eu fixar aqui o nosso comentário, só para as meninas irem... Eita. Ela não fixou. Ai, por que não tá fixando, gente? Ai, meu Deus, será que eu vou ter que colocar de novo? Bom dia, meninas que estão entrando. Ai, ele não tá fixando meu comentário aqui. Bom dia, Má. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Lu. Paz do Senhor Jesus, meninas. Sejam bem-vindas. Eu vou ter que colocar de novo aqui a leitura, porque senão... Ai, meu Deus, não tá fixando o negócio aqui. Leitura bíblica comentada do dia. Juízes 9 ao 11. Vamos ver, publicar e fixar. Agora fixou. Bom dia, meninas. Bom dia, Deia. Bom dia com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso aí, Joana, isso mesmo, é desse jeito mesmo que a gente já desperta do nosso dia, né? O Senhor nos deu a bênção de dormir e levantar, né? E enquanto nós dormíamos, Ele já tinha preparado o nosso dia. Então não tem como não ter acordar, né? Com alegria, com expectativa no nosso coração, né? Bom dia, meninas! Bom dia, Valquíria! Seja bem-vinda! Paz do Senhor Jesus, meninas! Bíblias abertas, Juízes do 9 ao 11. E hoje nós vamos falar de uma mulher, gente. Olha, uma mulher anônima. Meu filho Samuel disse para você falar bom dia, meninas. Ah, bom dia, meninos! Bom dia, Samuel! Deus abençoe sua vida. A imagem tá travada? Ai, que bonitinho, Lidiane. Coisa mais linda. Bom dia, amiga. Paz do Senhor Jesus. De sábado dá para você assistir, né, amiga? E os meninos não vieram mais, hein, Leila? Fala pra eles que eu tô sentindo falta deles. Como assim, já abandonaram a leitura? Meninas, a imagem tá travada? Bom dia, Mi. Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Todas vocês, meninas, sejam muito bem-vindas. Deixa eu puxar aqui um pouquinho essa mesa, só pra eu conseguir me ajeitar aqui com vocês. Meninas, vamos... Paz do Senhor Jesus, Mi. Graças a Deus que no sábado dá, né? Meninas, vamos fazer uma oração? Bom dia, amiga! Sidoca, minha amiga, Deus abençoe sua vida. Um bom dia. Ah, tá. Mas aqui não travou, não. Geralmente quando trava dá uma pausada no vídeo. Mas aí vocês vão me falando, tá bom? Samira, seja bem-vinda, minha gata. Rose, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, meninas. Bíblias abertas, Juízes do 9 ao 11, canetas, anotações. Gente, eu fiquei tão feliz de ver que a Lidiane, ela tem um caderninho, ela tem os post-its, aí ela vai anotando. Não sei se vocês viram lá nos meus stories. E ela vai anotando e colocando as partes que ela, né, que mais
falou com ela ali, ela vai anotando os pontos. Então ela tem todo um cantinho, uma organização, caderno, a Bíblia, os post-its, os marca-texto, coisa linda, gente. Olha, inspirador, viu, Lidiane? Parabéns, Deus te abençoe. Meninas, se vocês tiverem foto, posta lá, tá bom? Nos stories, me marca, que eu vou repostar as anotações de vocês, as fotos de vocês, tá bom? Tá bom, vizinha, tá bom. Você tá de olho na minha xícara de café, né, vizinha? No meu cafezinho cremoso, né, vizinha? Paz do Senhor Jesus, Rose, Deus te abençoe. Vamos lá, meninas, fazer uma oração, pedir para que o Espírito Santo possa nos ensinar nesta manhã, falar conosco, falar poderosamente ao nosso coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, feche seus olhos aí na sua casa e vamos clamar ao Senhor nesta manhã. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor, pela tua graça que tem nos alcançado. Pai, eu te agradeço porque mais uma semana se passou e nós temos visto a tua mão estendida sobre nós. O Senhor tem nos ensinado, tem nos ajudado e nós podemos ver o teu amor derramado, as tuas misericórdias que tem nos cercado dia após dia. Quando nós precisamos enfrentar situações que fogem do nosso controle e nós entregamos nas tuas mãos e vemos o Senhor agir, nosso coração se enche de expectativa por saber que há um Deus no controle de todas as coisas e que não estamos sós. Temos um Pai celestial, um Pai que cuida dos seus filhos. Te louvamos e te agradecemos por essa semana que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos recebidas, pelas dificuldades também, porque sabemos que elas nos aproximam do Senhor e revelam o teu poderio sobre nós. Eu te peço, Pai, que abençoe cada uma dessas meninas que estão aqui no propósito firmes, lendo a tua palavra, crescendo no conhecimento do Senhor, que o Senhor possa trazer clareza à mente delas, que o Senhor possa fortalecer elas, que o Senhor possa ativá-las no seu espírito para que elas possam transbordar do Senhor, que o Senhor possa curar o nosso coração, guiar o nosso comportamento, os nossos caminhos por caminhos aplainados, por veredas aplainadas. Pai, eu te peço que tome a causa de cada uma das tuas filhas, seja elas quais forem, nas mais variadas áreas, seja elas sentimental, financeira, espiritual, eu não sei, mas o Senhor sabe. Entra com providência, Pai, dando a solução para as tuas filhas, as estratégias que elas precisam, Pai, para avançar. Entra com cura, visita o pai da Si, visita, Senhor, a Tawane, visita, meu Deus, aqueles que estão internados ainda com Covid. Senhor, eu te peço que intervenha pela igreja. Nós temos sentido um cerco, algo no ar de perseguição. Nós temos visto principalmente aqui que as igrejas não voltaram, todos os demais voltaram, mas a igreja não voltou. Mas nós sabemos que nós carregamos o teu reino dentro de nós. Não estamos nos templos, mas ninguém pode calar a nossa voz. Ninguém pode fazer com que não transbordemos daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Intervenha com mão forte sobre esta nação, Senhor. Guarda o teu povo, esconde-nos, Pai, no teu esconderijo, porque sabemos que lá temos as estratégias necessárias para vencermos. Espírito Santo, comanda essa live. Vem na nossa frente, trazendo aquilo que está no coração do Pai para o nosso coração. Nos ensina nesta manhã. Assuma o controle, o governo, assuma o primeiro lugar. Nós entregamos para Ti, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Bom dia para as meninas que entraram depois, eu não vi. Bom dia, Mica. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Karina. Bom dia, Lu. Vamos lá, meninas, fazer a nossa leitura. Juízes capítulo 9. Abimeleque. Então a gente viu que Gideão foi escolhido, libertou o povo, né?
das mãos dos midianitas e morreu, né? E agora Abimeleque se levanta. Abimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém. E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra aos deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e a sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Ber, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal,
o derramamento de sangue deles fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus irmãos, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa a atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim, Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: aonde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e suas tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Alberite. Quando Abimeleque soube que se havia reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a.
Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também aos homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair, depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Serviram os Balaíns, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu.
Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo, assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu, deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que vinham naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camos, te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom e Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconstruíste todo este tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que tiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar
da vitória sobre os amonitas será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça como eu. Agora que o Senhor o vingou de seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém, meninas? Bom dia para as meninas que foram entrando depois, eu não vi. Bom dia para quem está chegando agora. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a leitura bíblica anual em ordem cronológica e hoje nós lemos Juízes do 9 ao 11. A gente vai começar aqui no capítulo 9, a gente vai comentar um pouquinho. Amiga, que bom que você tá aí, amiga. Minha amiga Elisângela, Deus abençoe sua vida, amiga. A gente vai começar aqui no capítulo 9, falando sobre Abimeleque. Abimeleque, como a gente viu aqui no capítulo 8 de Juízes, que Gideão teve filhos, né? E ele teve um filho com uma mulher que era de Siquém. Ele teve 70 filhos e teve uma mulher teve um filho com uma mulher em Siquém, de outra cidade, né? E esse menino foi chamado de Abimeleque. Quando Gideão morreu, Abimeleque foi até Siquém e disse para o povo lá de Siquém: olha, vocês preferem que 70 homens governem sobre vocês ou que apenas um homem governe sobre vocês? Eu vou lembrar vocês que eu sou sangue do sangue de vocês. Eu sou da família de vocês, do clã de vocês. Os outros meus irmãos não são. Então, eu não sei o que eles podem fazer com vocês, mas eu sou o irmão de vocês. E aí, os habitantes de Siquém falaram: ele tem razão, é melhor alguém da nossa cidade governar sobre nós do que 70 homens de outra cidade governar sobre nós. Então Abimeleque foi e matou 70 irmãos dele numa rocha. Mas a Bíblia vai dizer que Jotão, o mais novo, fugiu. E aí ele foi lá pro topo do monte Geriazim, o monte da obediência, o monte das bênçãos da obediência, né? E aí ele vai trazer uma história. Ele fala assim: as árvores procuraram a oliveira, pedindo para ser o seu rei, e a oliveira disse: eu vou renunciar o meu azeite para reinar sobre vocês? Jamais. Aí as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira respondeu: imagina, eu vou abrir mão do meu fruto saboroso, eu vou renunciar ao meu fruto saboroso para dominar sobre vocês. E assim ele fez a mesma pergunta à videira:
E quando todas essas árvores se recusaram, eles foram até o espinheiro. E aí o espinheiro disse: se vocês querem realmente me ungir, venham abrigar-se à minha sombra. Ao contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. O que esses versículos aqui estão dizendo? Que eu sou produtiva, eu sou frutífera quando eu estou dentro do propósito para o qual eu fui chamada. Reinar sobre muitas pessoas poderia até ser um sonho muito bom, né? Poderia ser algo grandioso. Mas a Oliveira disse: eu vou renunciar o meu azeite, o meu propósito, o meu chamado. E isso é mais importante para mim. Não vou reinar sobre vocês. Aqui eu aprendo uma lição tão valiosa, meninas, que quando a gente tá fluindo no nosso propósito, nenhuma das demais coisas nos seduz. Nós não somos seduzidas por coisas, por outras coisas. Nós encontramos contentamento. Olha só o que a Oliveira diz: eu vou renunciar o meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Jamais eu vou fazer isso. Eu estou fluindo no meu propósito. A figueira disse: eu estou fluindo no meu propósito. O resultado dos meus frutos alegram homens, alegra o meu Deus. Você acha que eu vou abrir mão do meu propósito para reinar sobre vocês? Jamais. Aí a figueira diz: eu vou renunciar ao meu fruto saboroso e doce para reinar sobre vocês? Jamais. Eu vou abrir mão do meu propósito? Jamais. Quem consegue entender o propósito para qual foi chamado e flui, por mais sedutora que sejam as outras propostas, as demais propostas, nenhuma delas nos satisfaz tanto quanto fluir na vontade do nosso Deus. Mas aí a gente encontra uma pessoa que não está no propósito. E aí ela quer reinar, ela quer assumir uma responsabilidade que não é responsabilidade dela, que não está no centro da vontade de Deus. E aí essas árvores vai procurar esse espinheiro, e esse espinheiro aceita governar sobre eles. Mas aí Jotão, com essa palavra, ele diz para o povo: meu pai lutou por vocês, meu pai deu a vida por vocês. Ele foi lá, ele se arriscou, e toda a nossa família, olha todo o bem que meu pai fez a vocês, e é dessa forma que vocês retribuem ao meu pai. É dessa forma. E aí ele fala, aqui: entretanto, não foi assim, que saia o fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e consuma Abimeleque. Ou seja, que um lute contra o outro, que um seja contra o outro. E Jotão liberou essa palavra lá no Monte Gerizim, no Monte das Promessas, no Monte da Obediência. E a Bíblia diz que uma família vai se instalar pelas cidades de Siquém, Gaal. E aí ele começa a desdenhar de Abimeleque. Quando Abimeleque fica sabendo, ele vai e monta tropas para destruir a cidade de Siquém, porque ele soube que os moradores também estavam sendo caindo nessa conversa de Gaal e se levantando contra Abimeleque. E aí ele vem destruindo tudo, conforme nós já lemos aqui. Ele vem destruindo tudo, ele vem destruindo casas, ele vem destruindo cidades, ele vem destruindo famílias, ele vem matando homens, mulheres e filhos, ele vem matando gado, ele vem causando uma destruição. A ponto das pessoas irem abandonando as suas casas e se abrigando em fortalezas, em torres fortes, né? E mesmo assim ele armava a emboscada e todo mundo que estava dentro morria queimado, que foi o que aconteceu lá
Deixa eu ver aqui onde que foi a primeira que caiu, a primeira que foi destruída. Na Torre de Siquém. Na Torre de Siquém, eles entraram nessa fortaleza e eles colocaram fogo, cortaram árvores, galhos de árvores e colocaram e incendiaram todo mundo que estava lá dentro. Cerca de 1000 homens e mulheres. Mas aí aconteceu um fato interessante, é sobre essa mulher que nós vamos falar hoje. Abimeleque foi a Tebes e dentro de Tebes havia uma torre forte. Mas não era uma torre forte como a torre de Siquém. Era uma torre bastante forte. Era uma torre muito forte. Perdão, meninas. E o povo fugiu para lá, homens e mulheres, e trancaram a porta por dentro e subiram para o telhado. Quando Abimeleque viu, ele já chegou e já foi armando emboscada, né? Para matar todo mundo que estava ali dentro daquela torre forte. Mas uma mulher, olhando ele se aproximar, ela disse assim, não. Ela é daquelas inconformadas. Ó, a gente não sabe o nome dessa mulher, a gente nem sabe quem é essa mulher, não sabe nem o nome dela. Mas olha o que essa mulher faz. Essa mulher pega uma pedra de moinho e taca na cabeça de Abimeleque. Vocês conseguem imaginar isso? Aí eu fico pensando lá dentro daquela torre, todo mundo no telhado. Homens e mulheres. Aí uma mulher que não se conforma com aquilo tudo, estão todos com medos, todos coagidos ali dentro, todo mundo já vendo a morte se aproximar. Uma mulher se recusa a passar por aquilo. Talvez ela estivesse ali com os seus filhos, talvez ela fosse uma viúva, ou talvez ela estivesse com seu marido e os seus filhos ali. Mas aquela mulher se posicionou e disse, eu me recuso a aceitar isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui coagida com medo, igual todos esses demais. Eu preciso defender a minha casa. Eu preciso defender, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso defender pelo menos a minha vida. Mas eu não posso passar sem fazer nada. Eu não posso ficar aqui sem tentar fazer alguma coisa. E aí, olha só o que ela vai pegar. Uma pedra de moinho. As mulheres, elas moíam, né? Elas usavam os moinhos. Então, ela usou algo que ela conhecia. Ela usou uma ferramenta que ela tinha habilidade. Era uma pedra de moinho. Era uma pedra que fazia com que a roda girasse, sabe? Ela chama mor, né? Essa pedra. Então, era uma pedra que movimentava o moinho. E ela usou uma ferramenta que ela tinha habilidade. Ela foi até a torre, ali à frente da torre, e jogou essa pedra na cabeça de Abimeleque. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Como que aquela mulher conseguiu mirar e a pedra caiu exatamente na cabeça de Abimeleque, porque era uma torre e as torres eram muito altas. Como que ela conseguiu? E aquela pedra ganhou tanta força que a Bíblia diz que rachou o crânio de Abimeleque. Lembra que a gente vem falando que quando a gente se posiciona, o Senhor coopera conosco, meninas. Quando nós nos levantamos e nos posicionamos e damos o primeiro passo, o Senhor coopera conosco. Aquela mulher se levantou e falou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Para ela poderia ser que aquela pedra fosse nada diante da fúria daquele homem.
Mas ela pegou algo que ela conhecia, ela só tinha aquilo. Ela tinha 50% de sim e 50% de não. Mas quando ela pegou aquela pedra e se posicionou para fazer alguma coisa, as chances dela subiram de 100 para 0. As chances dela subiram de 100, porque aí o Senhor começou a cooperar com ela. Aquela pedra ganhou força, aquela pedra ganhou direção, aquela pedra trouxe vitória para o povo de Israel. Meninas, olha que coisa poderosa. Mas ela estava onde? Ela estava na fortaleza. Quem está escondido na fortaleza e faz dela o seu refúgio, tem visão e tem estratégia. Quem está abrigado, quem faz da fortaleza o seu abrigo, o seu refúgio. E olha o que Davi diz sobre Deus: Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o lugar onde eu me abrigo, tu és o meu esconderijo. E quanta visão e estratégia, quanto discernimento Davi não teve da parte de Deus, porque fazia de Deus a sua fortaleza, fazia de Deus o seu refúgio, o seu abrigo. Será que nós temos feito isso, meninas? Nos abrigado na fortaleza de Deus. Temos feito de Deus a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso refúgio. Porque lá nós temos visão e estratégia. Lá nós temos visão e estratégia. Lá aquilo que parece insignificante para nós ganha significância e ganha força. Lá na fortaleza, aquilo que parece pequeno para nós ganha relevância, ganha força no mundo lá fora. Olha, aquela pequena pedra, para ela era pequena, ela pegava na mão, ela era pequena para ela. Mas lá fora, ela ganhou força, ela ganhou direção. Então, quando nós estamos abrigados em Deus, nós temos estratégias, nós temos visão, o nosso propósito, ele ganha força. Meninas, olha que coisa mais poderosa. Essa mulher não tem nem nome. Nem nome, o nome dela é anônima. Anônima. Por que é que Deus não pode usar você? Nós já vimos Deus usando uma juíza, nós já vimos Deus usando uma dona de casa, e agora nós vemos uma mulher aqui, coagida, dentro de uma torre, vendo a morte perseguir eles de perto, entrando perto deles, chegando perto deles, mas ainda assim ela decidiu: não vou passar por aqui sem fazer nada. Eu não vou sair daqui sem fazer nada. Eu vou tentar fazer pelo menos alguma coisa. E quando ela se posicionou dessa forma, eu preciso fazer alguma coisa. Ela viu aquela pedra, né? E tacou na cabeça de Abimeleque, ele rachou o crânio. E ser morto pela mão de uma mulher era uma vergonha. Era uma vergonha terrível. Abimeleque não podia suportar ser morto por uma mulher. E aí ele disse para o servo dele, para o jovem que acompanhava ele, né, o seu escudeiro: pega a espada e me mata. E me mata, porque eu não vou suportar ser lembrado por aquele que morreu pelas mãos de uma mulher. Mas ela tá registrada aqui, ó. Ela rachou o crânio dele. Ele sobreviveria, meninas? Não sobreviveria. Porque ela tinha rachado o crânio dele. Começou tudo com ela. A vitória começou com ela. Isso mesmo, Gi, é Deus usando as mulheres. Deus usando as mulheres num tempo em que as mulheres não eram nada, não podiam nada, não tinham voz, não tinham nada. E Deus levantava elas. Agora a pergunta que eu faço para vocês hoje é: o que será que Deus pode fazer com mulheres neste tempo? O que Deus pode fazer com mulheres neste tempo, meninas? Se assim, naquele tempo ele já usava mulheres assim, o que é que ele pode fazer com mulheres que se levantam e se posicionam neste tempo?
que é que ele não pode fazer comigo e com você? Num tempo em que as mulheres não tinham voz, não tinham nada, não podiam nada. E ele já fazia tudo isso com elas. Imagine agora. Imagine neste tempo o que ele não pode fazer conosco, mulher. Então, o que é que tem nos paralisado? Quais são os medos que nos impedem de avançar? Né? Nós precisamos nos libertar disso, serem conformadas como essa mulher. Olha só que o medo, ele agiu na vida dela, ela elaborou o medo de uma outra forma. O medo paralisou todo mundo. Todos ficaram coagidos ali, só esperando alguma coisa acontecer. Eles ficaram coagidos, presos, paralisados. Mas o medo, na vida dessa mulher, foi a mola que impulsionou ela a fazer alguma coisa. O medo foi o que motivou ela a procurar alguma coisa para fazer. Que tirou ela desse estado de inércia e falou assim, não, eu não posso ficar aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Que o medo, deu uma travadinha aqui, que o medo seja usado como essa mola que vai nos impulsionar. Assim como impulsionou essa mulher. Ela disse, não, gente, todo mundo tá aqui morrendo de medo. Talvez ela tenha olhado para os filhos e falado, não, a história dos meus filhos não termina aqui. A minha história não termina aqui. O medo impulsionou ela e ela pegou aquela pedra e lançou fora. E lançou na cabeça de Abimeleque. Que o medo, meninas, não seja uma ferramenta de Satanás para nos paralisar, para nos fazer covardes, sabe? Para nos coagir, mas que seja uma ferramenta de impulsionamento para nos tirar do lugar de inércia, para nos fazer conquistar e avançar. Essa mulher muito me inspira, meninas. Essa mulher muito me inspira. E que vocês também sejam inspiradas por ela nesta manhã. Não importa a situação que vocês estejam vivendo. Olha a situação que eles estavam. Eles respiravam o medo. Você consegue perceber isso? Eles respiravam o medo. Abimeleque tinha acabado de destruir 1000 homens queimados dentro de uma torre, queimados vivos. E ele estava se aproximando para fazer o mesmo naquela torre. Estava se aproximando para fazer o mesmo. Então eles estavam com tanto medo, e era um medo legítimo, não era um medinho qualquer, era um medo legítimo. Eles tinham razão de ter medo, porque aquilo ia realmente acontecer se alguém não se posicionasse. Aquilo ia acontecer fatalmente, mas através daquela mulher, Deus deu livramento para aquele povo. E através de você, mulher, que se levanta, Deus dá livramento para a sua vida, para a sua casa, para as pessoas que estão ao seu redor. O que é que Deus não pode fazer com mulheres neste tempo que se levantam para o propósito de Deus? Abra mão de tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. Faça como essas árvores. Eu me deixar seduzir por algo que não seja o meu propósito, jamais. Flua com alegria no seu propósito. Amém, meninas? Eu vou só avançar aqui e falar só um pouquinho sobre Jefté. Que Jefté também foi um desses homens. Ele foi um homem desacreditado. Só porque ele era filho de uma prostituta. O seu pai, né, teve filhos com essa prostituta. Os irmãos dele o expulsaram e disse: você não tem direito de estar aqui conosco. Você não tem direito. Você não pode, você não tem direito à nossa herança, porque você é filho de uma prostituta. Você não serve para estar aqui conosco. Você traz vergonha para a nossa família. E expulsaram Jefté. Jefté carregou todas as raízes de rejeição, todas as palavras de você não pode, você não merece, né? E só que a Bíblia diz que ele era um poderoso guerreiro, que ele era um guerreiro valente. Ele era alguém forte, alguém corajoso.
Então não importa quais são as bagagens que a gente traz dentro de nós, daquilo que nós carregamos, da nossa infância, daquilo que falaram sobre nós, mas importa o que Deus diz sobre nós. Olha o que os irmãos de Jefté diziam para ele: você é filho de uma prostituta. Você não vai receber nenhuma herança. Você é filho de outra mulher. Mas olha o que Deus diz sobre ele. Você é um guerreiro valente. O que as pessoas dizem sobre nós não nos representa, mas sim o que Deus diz sobre nós. E Deus diz: vocês mulheres são mulheres valentes, vocês mulheres são mulheres poderosas, vocês são valiosas. Vocês são resposta, vocês são edificadoras, vocês são fortes, mesmo com todas as fraquezas, de nome ou anônimas, vocês são filhas amadas do Senhor. E isso é o que importa na nossa vida. Importa o que Deus diz sobre nós e não qual é a visão que as pessoas têm a nosso respeito. A visão que as pessoas têm pode ser uma visão distorcida, mas a visão de Deus é 100% focada, é 100% correta, é 100% corrigida, é 100% certa sobre nós. Que possamos nos apegar àquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Os irmãos expulsaram ele de lá. Mas olha só o que Deus faz. Deus faz o povo ser oprimido. E os próprios, aqueles que expulsaram Jefté, foram até ele, porque reconheceram a força que havia em Jefté. Há um tempo de exaltação para a vida de cada um. Há um tempo do propósito se revelar, da força se revelar. Às vezes nós ficamos inquietas porque a gente fica assim: ai, será que agora? Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que me tornar conhecida, e fica demandando energia e tempo para coisas que não somos nós que vamos fazer. Quem vai fazer é o Senhor. A gente não vê aqui Jefté indo lá e falando assim: então, será que vocês não precisam de mim? Então, vocês não querem fazer, vocês não precisam dos meus serviços, vocês não precisam que eu faça alguma coisa? Ele entendeu que aquele tempo não era mais o tempo de estar ali com a família dele. Era um outro tempo, era um tempo de afastar. Mas há um tempo de exaltação, e a Bíblia diz que eles vão chamar Jefté e diz: lidere sobre nós, venha e lidere sobre nós. Sabe por quê? Quem cria os caminhos é Deus, nós não precisamos fazer nada. Jefté não estava fazendo nada, não fez nada. Quem peleja as nossas causas é Deus, meninas. Quem vinga as nossas causas é Deus. Nosso inimigo, ele vem contra nós, né? Para nos desanimar. Ele vem contra nós para nos desestabilizar. Ele usa pessoas. E isso, meninas, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é algo pessoal das pessoas em relação a nós, é aquilo que opera dentro delas. É porque elas dão lugar para que o inimigo se aproprie delas. Às vezes você ouve pessoas magoando você e você leva como sendo uma coisa pessoal. E você se entristece com essa pessoa, se indispõe com essa pessoa. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. É contra aquilo que tem se apropriado das pessoas, daquilo que tem encontrado brecha no coração das pessoas e se apropriado para serem aquele instrumento que vai nos desanimar, que vai nos ferir, que vai nos desencorajar. Mas o Senhor é aquele que toma as nossas causas, nos defende do inimigo. E a gente vê o tempo de exaltação chegando aqui na vida de Jefté. Mas aqui a gente já falou sobre isso, né? Quem não pensa antes de falar, paga o preço, porque a nossa palavra tem poder, né? Nossa palavra, ela tem poder, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Ela ganha força, né? E Jefté, sem pensar, faz um voto. E o voto que ele fez é de entregar quem saísse da sua casa. Meninas, foi um voto tão impensado
que Deus abominava os cananeus justamente por entregarem seus filhos em holocausto. Olha que voto mais impensado de Jefté. Acha que Deus ia se agradar de uma oferta, de sacrifício, de homens, sendo que Deus abominava os cananeus, a prática do povoado ali, né? Esqueci o nome agora, dos cananeus. Ele abominava essa prática de entregar os filhos em holocausto. E aí ele faz esse voto de entregar o primeiro que saísse na sua porta. E a Bíblia diz que o primeiro que sai é a sua filha. Meninas, em volta desse texto, existem muitas histórias, muitos consensos. Alguns dizem que ele não entregou o holocausto, ele não entregou em holocausto, né? Naquela questão de queimar a filha dele e tudo, mas que ela foi consagrada ao Senhor e não conheceu o homem, que foi para o templo. Outros dizem que não, que ela foi queimada e ela foi oferecida em holocausto. Aqui não deixa muito claro que ele ofereceu, chegou a queimar, né? Só diz que ela nunca deixou de ser virgem. Então a gente pode até entender que de repente realmente ela tenha sido consagrada e separada ao Senhor, né? E tem um costume em Israel, depois disso até veio um costume em Israel, né? De que as jovens virgens iam e choravam pelo fato dela nunca poder ter se casado, né? Ter constituído família. Eu quero só finalizar com vocês aqui, meninas, a respeito do versículo 24 do capítulo 11, que diz, o 23 e 24, que diz assim, não, é o 24 mesmo. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Jefté, ele olhou mandou uma mensagem para o rei e disse assim: você não toma posse do que os seus deuses dão para vocês? Vocês não tomam posse do que o seu Deus aí, ele dá para vocês? Vocês não tomam posse? Da mesma forma, nós tomaremos posse daquilo que o Senhor já nos deu. Ou seja, eu vou me apropriar daquilo que já é meu. Eu vou tomar posse daquilo que já é meu. Não está nas minhas mãos, mas já é meu. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Talvez você possa dizer assim, essa vitória para mim é impossível. Mas você precisa se apropriar daquilo que já é teu, porque quem traz à existência aquilo que não existe, quem abre caminhos onde é impossível, quem abre portas onde só tem paredes, é o Senhor nosso Deus. E se Ele já disse para você que é teu, se aproprie, mesmo sendo impossível, mesmo sem conseguir enxergar com seus olhos espirituais, mesmo sem conseguir ver possibilidades, se aproprie daquilo que o Senhor já te deu. Lembra? Nós já temos tudo que nós precisamos. Precisamos apenas dar o primeiro passo para que o Senhor coopere conosco. Amém, meninas? Quero só finalizar com essa palavra para o nosso coração. Se aproprie daquilo que o Senhor já te deu. Amém? Deus abençoe todas vocês, meninas, que estiveram aqui conosco. Segunda-feira nós vamos para mais uma leitura bíblica, né? Nós vamos nos aprofundar na leitura de Juízes e muito mais o Senhor ainda tem para falar ao nosso coração. Que você seja inspirada por esta leitura de hoje, por essa palavra de hoje, e você possa se movimentar em direção àquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Sandra, Deus te abençoe. Tome posse de todas as palavras que o Senhor falou sobre vocês hoje, viu, Leila? Tome posse e se posicione.
Porque se o Senhor já usava mulheres naquele tempo, onde elas não podiam fazer nada, não eram reconhecidas, nem podiam abrir a boca, imagina que Deus não pode fazer com vocês neste tempo, conosco neste tempo. Amém? Deus abençoe vocês, que o sábado de vocês seja um sábado de vitória. Toma posse de mim. Se apropria, em nome de Jesus, viu? Vocês se apropriem dessa verdade para o coração de vocês. Que o Senhor possa dar um sábado de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, ideia. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Vamos orar, meninas, agradecendo ao Senhor por mais esse ensinamento, né? Que possamos entender que lá na fortaleza, em Deus, que é nosso refúgio, nós encontramos visão, nós temos estratégias e o nosso medo não serve não é o motivo de nos paralisar, ela é a mola que vai nos impulsionar. Amém? Mesmo que a ferramenta seja pequena, lá dentro da fortaleza, quando ela chega lá fora, ela ganha força e direção para a glória do Senhor. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada por este tempo que o Senhor tem preparado para nós, por ter falado tão poderosamente ao nosso coração, por nos fazer entender que somente na fortaleza, somente escondidas em Ti, somente quando fazemos do Senhor o nosso abrigo, é que nós temos visão, é que nós temos estratégia, é que nós temos clareza do nosso propósito. É lá neste lugar que o medo não nos paralisa, mas nos impulsiona a realizar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, que o Senhor possa nos levantar neste tempo e fazer conosco conforme lhe apraz, que possamos Te servir com alegria, porque o que importa em nós é fazer o Teu nome ser glorificado. Não é honra para nós, não é glória para nós, mas que tudo seja para o Teu nome, para a glorificação do Teu nome, para apontar o Teu poderio, o Teu governo sobre nós, para fazer conhecido o Teu nome, Senhor, entre as nações, entre aqueles que nos cercam, no ambiente em que nós estamos, no nosso bairro, na nossa cidade, fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Abençoa cada uma dessas mulheres, que elas possam receber de Ti estratégias, que elas possam fazer do Senhor o seu lugar de abrigo, a sua fortaleza, e que lá neste lugar elas possam receber de Ti tudo aquilo que o Senhor já deu para elas, que elas possam se apropriar de tudo aquilo que o Senhor já deu para elas. Concede-nos, Pai, um final de semana cheio de bênçãos, de vitória, carregados da Tua presença, porque é a Tua presença que faz a diferença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo quanto nos tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e sempre. Amém. Amém, Sandra. Amém. Vamos apresentar assim o seu casamento em oração ao Senhor, porque Deus é poderoso para dar vitória. Não há impossíveis para o Senhor. Amém, Deia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso. Daqui a pouquinho isso vai passar, né? Glória a Deus por isso, por essa vitória mesmo que o Senhor tem concedido a vocês. Que o Senhor leve vocês em paz e proteja de todo mal. Meninas, um sábado de vitórias, um domingo de vitórias e até segunda em nome de Jesus. Um beijo, fiquem na paz do Senhor.